Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Química Objetiva na área e a gente hoje vai fazer 20 exercícios do assunto da evolução dos modelos atômicos, tá? Então, a gente teve nas aulas aí os 4 modelos básicos do ensino médio, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Niels Bohr. Também vamos fazer exercícios do modelo de Sommerfeld, do modelo de Antaro-Nagaoka e de Philippe Lenné, tá? Eu só não encontrei mesmo do modelo atômico quântico que não entrasse tanto na questão do cálculo, né, gente? Então a gente vai deixar isso aí por fora, tá? Então a primeira questão aí, de 2016. Na visão de Sommerfeld, o átomo é, letra A, uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível. Gente, essa descrição desse átomo é do Dalton, né? Não é de Sommerfeld. Não tem nada a ver com Sommerfeld isso aí. Letra B, uma esfera de carga positiva que possui elétron de carga negativa nelas incrustadas. Isso aqui é o modelo atômico de Thomson, não é Sommerfeld. C, construído por camada eletrônica, contendo órbita elípticas e órbita circular e órbitas elípticas. Então a resposta aqui, gente, é C de coração, tá? Exatamente isso, né? O modelo atômico de Sommerfeld trouxe como ideia nova a questão das órbitas elípticas, além da circular que já existia, tá? E a D, construído por núcleo e eletrosfera, que todos os elétrons estão em órbitas circulares, esse aqui é o modelo atômico de Rutherford. Então a resposta primeira é C de coração. Segunda questão, o FPA fala lá, a realização de experimento com descargas elétricas em tubos de vidro fechado, contendo gás a baixa pressão, produz raios catódicos. Esses raios são constituídos por feixes de letra A, nêutrons, partículas alfas, raios X, prótons e elétrons. Como eu falei para vocês, gente, os raios catódicos, eles são o quê? Eles são os elétrons, tá? São feixes de elétrons. Então, a resposta é I de Enem, tá? Então, muito fácil a questão aí, sem muito mistério. Terceira questão, PUC Minas Gerais. Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo positivo, com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador. Então, basicamente, está falando quem foi que descobriu, né, o elétron. Né? A gente sabe que quem descobriu o elétron, né, foi J.J. Thomson. Então, a resposta é o quê? É B de bola, tá? Os outros, Niels Bohr, John Dalton, Heisenberg, não tem nada a ver. Então, a resposta B de bola. Tá bom? Quarta questão também da PUC de Minas Gerais, fala lá. Assinale a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Toda matéria é constituída de átomos, os quais são formados por partículas positivas e negativas. Dalton nem imaginava que existia qualquer coisa menor do que o átomo, tá? Então isso aqui está totalmente errado. B, os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitavam livremente em torno desse núcleo, isso aqui está mais relacionado a Rutherford, né? A C, os átomos, os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam em diferentes camadas eletrônicas, isso está mais relacionado a Niels Bohr. Então a resposta por exclusão é a letra D de doido, né? Toda a matéria é constituída de átomos e todos os átomos do mesmo elemento químico são idênticos, tá? Foi um dos seus postulados que ele trouxe lá, que todos os átomos do mesmo elemento químico são idênticos. Então a resposta é D de doido, sempre tem, né? Demorou, mas sempre parece D de doido. Então, gente, vamos aí para a quinta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A experiência de Rutherford, que foi na verdade realizada por dois de seus orientados, o Geisen e o Ernest Master, serviu para refutar especialmente o modelo atômico de quem? Então, gente, muito simples. Qual foi o modelo atômico que veio antes de Rutherford? Foi o modelo atômico de Thomson, né? Então, a resposta é o quê? É B de bola, né, gente? A Bohr veio posterior a Rutherford. O planetário ele é o modelo atômico de Rutherford, né? O quântico é o modelo atômico já desenvolvido depois, está mais relacionado a Schrödinger lá, a dualidade da partículas, de Broglie, Heisenberg, tá? Não tem nada a ver. E o de Dalton, né? Ele foi o primeiro, tá, gente? Então, resposta aí é B de bola. Sexta questão, PUC de Minas Gerais. As diferentes cores produzidas por distintos elementos são resultado de transições eletrônicas. Ao mudar de camadas em torno do núcleo atômico, os elétrons emitem energia nos diferentes comprimentos de onda, as cores, né? O texto anterior está baseado no modelo atômico proposto por quem? Então, gente, quem foi que falou que através da transição eletrônica, o elétron sair de uma camada para outra, ele acaba liberando uma certa quantidade de energia, né? Alguns comprimentos de onda, e a gente acaba vendo as cores. Quem foi que falou isso foi o quê? Foi Niels Bohr, tá? Foi a grande diferença. Isso aí que, na verdade, né, explica por que os fogos de artifício emitem lá aquelas cores bonitas que a gente gosta de ver na virada do ano. Então, quem trouxe essa ideia revolucionária foi Niels Bohr, tá bom? Rutherford nem sonhava com isso, Heisenberg já veio depois, Dalton nem imaginava, e Thomson muito menos, tá? Então, a resposta é A de amor.
Seguindo aqui, galera, a sétima questão, Mackenzie, deve ser de São Paulo, né? Comemora-se neste ano de 2011 o centenário do modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, Prêmio Nobel da Química de 1908. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas, oriunda de uma amostra contendo o elemento químico polônio. De acordo com seu experimento, Rutherford concluiu que... Qual a conclusão Rutherford tirou do experimento dele, né, gente? Vamos lá. Letra A. O átomo é uma partícula maciça e indestrutível. Gente, isso aqui quem disse foi Dalton, tá? Não tem nada a ver com Rutherford. B. Existe no centro do átomo um núcleo pequeno, bacana, denso, legal. E negativamente carregado? Não, gente, não é negativamente, é positivamente carregado. Então tá errado a letra B aí. Os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Gente, isso aqui é o modelo atômico de Thomson, não é Rutherford. A maioria das partículas alfa sofreu um desvio ao atravessar a lâmina. Não, ao contrário. A minoria sofreu um desvio. A maioria passava como se não tivesse nada no átomo. Na matéria, lá no ouro, né? Na finíssima lâmina de ouro. Letra E. Existe no átomo mais espaço vazio do que preenchido. Resposta E de Enem, tá? Foi essa a conclusão que ele chegou. Beleza? Próxima questão, SPECS. Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. Vamos lá. No modelo atômico de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Claro que não, gente. Isso aqui está totalmente errado. Dalton nem imaginava que existia prótons ou elétrons naquele período. Está totalmente errado. No modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Beleza. Ao redor do núcleo são distribuídos elétrons como em planeta em torno do Sol. Está corretíssima a segunda, tá, gente? Terceira, o físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que o elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quanto foto de energia. Gente, isso aqui não tem nada a ver com Thomson, tá? Isso aqui é Niels Bohr. Então aqui tá errado. Então a única certa é a letra B de bola. Né? Das afirmações feitas estão corretas apenas o quê? A 3 não, aqui tá 1 e 2, aqui tá 2 e 3, e resposta é D de 2, beleza. Apenas a 2 está correta. E aí fala todas, tá? Então resposta D de 2. Próxima questão aí, Universidade Federal de Pernambuco, vamos lá. Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram propostos até chegarmos ao modelo atual. Com relação ao modelo atômico de Rutherford, podemos afirmar que... Então vamos lá, ele quer um verdadeiro e falso aqui, né? Modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford foi baseado em experimento com eletrólise e soluções de sais de ouro. Claro que não, gente, não tem nada a ver isso aqui. Então a primeira está falsa. É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. Está corretíssimo, tá? A segunda verdadeira. Próxima. É um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons, partículas de carga negativa, em contato direto com os prótons de carga positiva. Gente, então o elétron está coladinho lá com o próton? Claro que não, né, gente? Isso aqui está totalmente errado, não tem nada a ver. Tá bom? Não dá qualquer informação sobre existência de nêutrons. Gente, o gabarito aqui é falso, mas o que acontece? O Rutherford, ele previu, tá, que existe um nêutron, sim, tá? Ele previu lá. Não foi no modelo atômico dele, foi a conclusão que ele tirou após o modelo que ele propôs. Então, ele disse que sim, poderia ter no modelo, mas no modelo atômico dele exclusivamente não dá nenhuma informação sobre o nêutron. Por isso tem que colocar falso, tá? A próxima foi, faltou o F aqui, né? Foi deduzido a partir de experimentos de bombardeio e finas lâminas de um metal por partícula. Então aqui está correto, né? Ele bombardeou com partícula alfa uma finíssima lâmina de ouro. Então, gente, é falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tranquilo? 10ª questão, PUC Minas Gerais. A teoria atômica de Dalton só não está claramente expressa. Então, gente, ele vai dar aqui de A a E, 4 são de Dalton e uma não é. A gente vai ter que achar que não é, tá? Aqui não, tanto que ele colocou até em maiúsculo aqui. Letra A. A formação dos materiais se dá através de diferente associação entre átomos ou iguais ou não, tá? Isso aqui tá certo, tá, gente? Isso aqui tá certo. E ele quer o que? Ele quer errar, então não pode ser essa aqui. O átomo possui um núcleo positivo envoltos por órbitas eletrônicas. Gente, resposta B de bola, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com Dalton, tá? Isso está mais relacionado ao modelo atômico de Rutherford do que Dalton, tá? Então não tem nada a ver. Então a resposta é B de bola. O resto vai estar certo. O número de átomos diferentes dentro da natureza é pequeno. Aquele contexto lá não sabia que existia mais de 100 elementos, né? Conhecia-se bem poucos elementos. D.
Os átomos são partículas que não podem se dividir, sim, está correto para o modelo atômico de Dalton, né? Lembre que Dalton ele considerava que o átomo era a menor coisa que existia, então não existia nada menor do que o átomo. Entendeu? Não existia elétron, não existia próton, não existia nada. Então, realmente, os átomos não podiam se dividir, tá? Não poderia. Então, está relacionado ao modelo dele está correto. Toda matéria é formada a partir de extremamente pequenas, tá? Então, isso aqui, né, está correto em relação ao modelo atômico de Dalton, que é o que a gente chama de átomo, né? Que seria a menor parte da matéria. Então, o único que não tem nada a ver é B de bola, né? Que dizer que o átomo possui um núcleo positivo e voltas por órbitas eletrônicas é o modelo atômico de Rutherford, não de Dalton. 11ª questão, o FG fala lá. Leia o poema apresentado a seguir. Pude de passas, campos de futebol, bolinhas se chocando, esplêndido sistema solar, átomo. Às vezes são essas coisas em química escolar. O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete o quê? Então, gente, tu lendo isso aí, o que isso te lembra? Pudim de passe, lembra o quê? Modelo atômico de Thomson, né? Campo de futebol, bolinha se jogando, se tocando, pleno sistema solar. Isso não te lembra os modelos? Então, a letra A fala os modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. Tá? Então tá correto, tá, gente? Lendo esse poema, você se lembra da parte da química dos modelos atômicos. Agora o resto fala, letra B, as teorias explicativas para leis ponderadas de Dalton, Proust e Lavoisier, não tem nada a ver. C, aos aspectos dos conteúdos da cinética química no contexto escolar, não tem nada a ver com cinética química. As relações de comparação entre núcleo, eletrosfera, bolinha, igual a campo de futebol, nada a ver também. As diferentes dimensões representacionais do sistema solar, não tem nada a ver, tá, gente? Então a resposta aí é a de amor, tá? Lendo o poema, a gente lembra dos modelos atômicos. 12ª questão, gente, é uma questão aqui do canal, tá? Química Objetiva, eu a encontrei lá no livro da Marta Reis. Eu reorganizei ela para virar uma questão de múltipla escolha, tá bom? Em 1903, o físico, que eu não disse qual é o nome, sugeriu um modelo atômico formado por pares de cargas positivas e negativas, os quais chamou de dinamitas. Esses pares de cargas ficaram em blocos flutuantes no espaço. Em 1904, o físico, que eu não disse o nome, publicou no Japão um modelo de átomo surpreendentemente moderno para a época. Ele sugeriu que o átomo era um anel de elétrons ao redor de um centro muito denso, comparou o átomo com o planeta Saturno e seus respectivos anéis, que permanece estável, porque o planeta é bastante denso para mantê-los em sua órbita. As lacunas são representadas respectivamente. Então, gente, ele quer qual é o nome do físico alemão que criou esse átomo, qual seria pares de cargas positivas e negativas, e qual o outro cientista, né, japonês, que criou o modelo atômico saturniano, tá? O modelo atômico saturniano. Tá aqui o modelo atômico do primeiro cientista e do segundo, tá? Então, gente, quem criou o quê? Quem criou essa representação desses modelos atômicos foi quem? Foi Dalton? Não. Foi Antaro Nagaoka. Antaro Nagaoka era alemão? Não, gente. Ele era o quê? Ele era japonês. Então, só por isso tu elimina. Antaro Nagaoka de novo? Não. Felipe Lené? Beleza. E Antaro Nagaoka. Tá? Esses dois aqui, resposta D de doido. Felipe Lené criou lá um modelo atômico em qual ele considerava que o átomo seria pares de cargas positivas e negativas, né, flutuantes no espaço, seria o chamado de dinamitas, tá? Esse conjunto aí de uma positiva com negativa. Já o Antaro Nagaoka não, ele comparou que os elétrons, né, estariam circulando o átomo, tá, em órbitas bem definidas, assim, como se fosse um círculo bem definido aqui, com uma distância certinha, e teria bem no centro do núcleo uma carga extremamente densa, assim como se fossem os anéis do planeta Saturno, tá? Então, a resposta aí é D de doido, Felipe Lené e Antaro Nagaoka. Tranquilo? 13ª questão, UGV, Rio de Janeiro. O físico dinamarquês Niels Bohr enunciou em 1913 um modelo atômico que relacionou a quantidade de energia dos elétrons com sua localização na eletrosfera. E em relação à energia associada às transições eletrônicas, um elétron, ao absorver energia, pode sofrer sem transição. Então, gente, o elétron aqui da questão está absorvendo energia. A gente sabe que a gente tem o quê? A camada K, camada L, camada M, N, O, o P e o Q. Tranquilo? Quando o elétron absorve energia, vamos dizer que ele está na camada K, ele vai para uma camada à frente. Ele não pode ganhar energia e ir para trás, tá bom? Então vamos lá. Ele absorveu energia, aí ele sofreu uma transição da camada N para M. Olha, gente, a camada N está aqui, a camada M está atrás. Então aqui, se ele voltar, ele não está absorvendo energia, ele está liberando. Então não pode ser essa, tá?
Da camada P para a camada O, olha, a camada P está aqui, a camada O está aqui atrás, então não pode, tá? Porque ele ganhou energia, ele absorveu, se ele ganhou energia, ele vai para o nível acima, ele não pode voltar. A questão falando que ele está saindo da P para a O, então não pode. A mesma coisa da letra C, ó, ele está saindo da L para a K. A L está bem aqui, ó, e a K está aqui atrás, não pode. Se ele absorveu energia, ele tem que ir no mínimo para a camada M, tá bom? Não pode voltar. Então tá errado. A resposta D, fala lá, da órbita O para P, beleza, olha, a órbita O tá aqui e a P tá na frente, beleza. Absorver energia, ele pode sim mudar de uma camada ou um nível à frente. Então a resposta, de novo, é D de doido. A letra E foi da camada M para L, então ele tá aqui na camada M e tá retornando, então não pode, tá, gente? Quando retorna, não absorve energia, libera energia. Então a resposta aí, sem dúvida, é D de doido. Questão 14, PUC, Minas Gerais. Observe as duas colunas abaixo. A primeira coluna ele tem Dalton, Rutherford, Niels Bohr e Thomson. A segunda coluna fala letra A, descoberta do núcleo e seu tamanho relativo. B, átomo esférico maciço e indivisível. C, modelo semelhante a um pudim de passe com cargas positivas e negativas em iguais. E D, os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Qual das sequências abaixo traz a relação correta entre o nome dos cientistas e os modelos atômicos? Então vamos lá, gente. Dalton, tá? Falou em Dalton, o que você lembra? Você lembra o quê? Átomos esféricos, maciços e indivisíveis, né? Então A1 tá para B. Então 1 está para B. Olha, só aqui tu já elimina A B já vão embora, tá? Porque ele está dizendo 1A. Então quando falar em Dalton, você lembra de átomos esféricos, maciços e indivisíveis, tá bom? Então 1 está para B. Rutherford, gente, quando você fala de Rutherford, você lembra o quê? Você tem que lembrar a letra A, descoberta do núcleo e do seu tamanho relativo. No seu modelo atômico, ele falou que possivelmente, bem no centro do átomo, existia uma região bem densa, qual ele chamou de núcleo, concentraria basicamente toda a massa do átomo e teria carga positiva. Tá? Então, ele basicamente trouxe o que? O tamanho mais ou menos relativo do núcleo, tá? Que seria bem pequeno mesmo. Então, a 2 ela tá o quê? 2 está para A. 2 está para A. Com isso, olha, a C permanece, a 3 e a 4 já era. Então a resposta é o que? É C de coração, tá bom? Olha, 2 está para A, 1 está para B. Bora só confirmar que 4 está para C e 3 está para D. Olha, bora só confirmar, 3 está para C, para D, né? Desculpa, 3 está para D. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Né? Essa questão aí da órbita é um modelo, né? Um pouco do Rutherford com do Niels Bohr, mas cabe mais para Niels Bohr, tá bom? Então aqui realmente 3 está para D e 4 está para C, né? Modelo semelhante ao pudim de passa, né? Então, falando em pudim de passa, você lembra de Thomson automaticamente. Então, resposta é C de coração, tranquilo? Próxima questão, Minas Gerais fala: fogos de artifício utilizam sais diferentes e os metálicos misturados com material explosivo. Quando incendiados, emite diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emite cor amarela, de bário, cor verde, e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para o nível de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o quê? Então, gente, ele está falando dessa questão da transição eletrônica. Quando você lembrar de transição eletrônica, aparecimento de cor, você vai lembrar de cara de Niels Bohr. Tá? Niels Bohr que trouxe essa questão no seu modelo. Então, a resposta tem que ser, sem dúvida nenhuma, o quê? Vamos lá, letra A, Rutherford? Não foi Rutherford. B, Rutherford Bohr, beleza, tá? Então, a alternativa aqui trouxe Rutherford Bohr, está mais relacionado só ao modelo atômico de Bohr. Mas como a gente não tem na alternativa só Bohr, então você coloca Rutherford Bohr. Então, a resposta é B de bola, tá? Thomson não tem nada a ver, Dalton não tem nada a ver, e Milik muito menos, tá? Não tem nada a ver. Então, a resposta é B de bola. Tranquilo? 16ª questão, o FRG. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para nível de energia mais estéreo. No escuro, esses elétrons retornam ao seu nível de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figura brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto. Olha só, gente, de novo, você vê o que? Transição eletrônica, um elétron saindo de um nível para outro, retornando. Sempre quando você lembrar de transição eletrônica, aparecimento de cores, você vai lembrar de Niels Bohr, tá? A gente grava isso na cabeça de vocês. Então, a resposta tem que ser o quê? A letra A, Dalton, B, Thomson, C, Lavoisier, a pessoa Rutherford e, claro, na resposta, Eugene Bohr. Tranquilo?
17ª questão de São Paulo. Até 1772, acreditava que o fogo era um elemento químico. Foi um cientista nascido em 1743 e guilhotinado em 1794, durante a Revolução Francesa. Transformou a pesquisa química de qualitativa em quantitativa, formulando explicitamente a lei da conservação da matéria. Esse cientista, também conhecido como o pai da química moderna, é. Então, gente, quem ele descreveu aí? Ele descreveu Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, tá? Lavoisier, que era francês, que foi guilhotinado, que trouxe a lei da conservação da matéria e é considerado o pai da química moderna. Então, toda essa descrição é letra T de doido, tá? Lavoisier. A letra A, Dalton, B, Linus Pauling, Robert Pauli e Niels Bohr, não tem nada a ver, tá? Então, a resposta é D de doido. Ita, São Paulo. Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que sobre a base conceitual desse modelo sejam feitas as seguintes afirmações. Então ele vai pegar o modelo atômico de Dalton e vai falar algumas coisas acerca. Bora ver aí. O átomo apresenta a configuração de uma esfera rígida. Beleza, né, gente? O átomo de Dalton, ele era uma esfera rígida, tanto que ele é conhecido como bola de bilhar, né, gente? Então a primeira está corretíssima. Os átomos caracterizam os elementos químicos, somente os átomos do mesmo elemento químico são idênticos em todos os seus aspectos. Então isso aqui está certo, a gente foi um dos postulados lá que Dalton, ele trouxe no seu modelo atômico, tá? Então tá corretíssima também essa parte aqui da 18ª questão. A terceira, as transformações químicas existem combinações, separação e arranjo de átomos, também está correta. Isso aqui nada mais era que a replicação da lei de Lavoisier lá, tá? Que ele só copiou de Lavoisier. As substâncias compostas são formadas de átomos de 2 ou mais elementos químicos unidos em razão fixa. Então, gente, está também correto, aqui está tudo relacionado ao modelo atômico de Dalton. Qual das opções a seguir se refere a todas as afirmações corretas? Então, gente, como deu todas corretas, tu tem que o quê? A letra E, né? A letra E, ela coloca 1, 2, 3 e 4 como corretas. As demais sempre falta 1. Então, a resposta é E de Enem. Beleza, gente? Então, vamos seguir aí. Próxima questão aqui de Minas Gerais, fala lá. Associe as afirmações e seu respectivo responsável. Vamos lá. Primeiro, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então, gente, quem foi que falou para vocês que o átomo não é que o átomo não é indivisível, ou seja, o átomo não é indivisível? Foi Thomson, né? E ele trouxe propriedade elétrica. Quando ele descobriu a elétrica, ele viu que a matéria ela tinha uma característica elétrica. Então, isso aqui está relacionado ao que? A Thomson. Né? Então, a 1 está relacionada a Thomson. A letra A fala Dalton, tá fora. A letra C fala Dalton, tá fora. A letra D fala Rutherford, tá fora. Então, a resposta é B ou é E. Tá? Aqui está relacionado a Thomson. O átomo é uma esfera maciça, 1808. Gente, aqui está falando de Dalton, tá? Dalton trouxe a questão do átomo ser uma esfera maciça. Então, a segunda tem que ser o quê? Dalton. A letra B fala Thomson, Dalton, beleza. E a letra E fala Thomson, Rutherford. Então, já está eliminado. Então, a resposta é B de bola. Tá? Bora só confirmar que a última é Rutherford. O átomo é formado por duas regiões, né? Uma denominada núcleo e eletrosférica. Isso foi uma característica que Rutherford trouxe no seu modelo. Tá? Então, a resposta é B de bola. Última questão aqui, gente, FUMEC, Minas Gerais. O colorido dos fogos de artifício resulta da absorção ou da emissão de energia pelos elétrons. Ao absorver energia, os elétrons saltam de uma órbita de baixa energia para outra mais elevada. Ao retornarem a órbitas de menor energia, emite radiação eletromagnética, ou seja, determinar a frequência. A cor, frequência da luz emitida depende dos átomos cujos elétrons são excitados. É correto afirmar que esse fenômeno pode ser explicado satisfatoriamente pelo modelo atômico de quem? Gente, quando eu falei, quando vocês verem transição eletrônica, surgimento de cor, vocês vão lembrar de quem? De Niels Bohr. Então, a resposta de cara é A de amor, tá? O resto Dalton, Rutherford, Thomson não tem nada a ver. Então, gente, esse é o exercício de hoje. Vocês observaram, principalmente quem assistiu toda a aula, viu que muitas questões foram repetidas, principalmente a questão lá da transição eletrônica, caiu 3 ou 4 exercícios só disso. Então, qual é a moral da história, gente? O conhecimento ele é um só. Então, a química é que nem matemática, cara. É aquilo, 1 mais 1 sempre vai ser 2. E isso não vai mudar. A partir do momento que tu pega o conhecimento, você vai responder questão de qualquer universidade. Você não vai ter dificuldade, porque as universidades podem fazer o maior caô, gente, mas não foge do básico, tá? Não vai fugir daquilo que é ensinado. Então, vocês viram várias questões de universidade diferentes, de estados diferentes, e com a mesma questão, com um texto diferente, mas no final eles perguntavam a mesma coisa. Então, gente, vejo você na próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer uns 20 exercícios, pelo menos, aí de semelhanças químicas, tá?
Forte abraço a todos. Ah, gente, procurem, tá? No canal a gente tem a liberação desse material aqui, tudo resolvido e comentado para vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.